Olá, seres vivos. Existe um elemento que está presente em várias culturas ao redor do mundo que é um dos principais responsáveis por caracterizar as crenças e medos de uma sociedade. E esse elemento são as lendas. De fato, as lendas têm uma importância significativa no que diz respeito à constituição de uma cultura, e é bem interessante olhar como esse elemento é sempre único em cada sociedade. Eu particularmente sou fascinado em explorar lendas e mitos que existem ao redor do mundo. E por mais que muitas dessas histórias sejam quase sempre voltadas para conceitos que se distanciam do real, abraçando seres e entidades sobrenaturais, é fato que elas passam algum medo, independente da idade que elas são contadas. Uma das culturas que, pelo menos para mim, mais se destacam nesse sentido é a cultura japonesa. E se você já teve contato com algum mito ou lenda oriunda do Japão, é bem possível que você também concorde comigo. Sem dúvidas, a cultura japonesa é rica em muitos aspectos, e com lendas não poderia ser diferente. E Akamanto é o nome dado a uma dessas muitas lendas que teve a oportunidade de ser melhor explorada em uma experiência de terror bem interessante, sendo esse um jogo de mesmo nome desenvolvido pela incrível empresa da Tilazart. Uma empresa conhecida no campo dos jogos de terror por proporcionar experiências voltadas ao horror japonês, tendo seus conceitos voltados à estética PSX e found footage que muitas vezes lembram bastante os jogos da Puppet Combo. E não por acaso ela é comumente lembrada como sendo a Puppet Combo japonesa, mas com um toque de originalidade que faz de seus jogos algo bem único. Então hoje nós vamos nos aprofundar no horror japonês, explorando a experiência assustadora de Akamanto. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. É bem possível que você, como um usuário da internet, já tenha tido em algum momento pelo menos um breve contato com alguma lenda oriunda do Japão. Como é de se imaginar, existem inúmeras lendas presentes no folclore japonês, porém a grande maioria delas é amplamente desconhecida pelo público ocidental. Uma das lendas mais populares na cultura japonesa, por exemplo, é a lenda de Teki-Teki, sendo essa uma história atrelada a um fantasma de uma mulher que veio a tirar sua vida após passar por um sofrível episódio em que a mesma foi brutalmente espancada e molestada, mais tarde se atirando numa linha de trem, tendo seu corpo partido ao meio. Devido à condição de sua morte, que ocorreu de forma bem sofrida e dolorosa, a metade de cima do seu corpo, que veio a ser cortada pelo trem, passou a agir como um tipo de espírito vingativo, vagando pelas ruas com uma foice disposta a tirar a vida de qualquer um que cruzar o seu caminho. Sendo que Teki-Teki é um nome usado para se referir ao som dos seus cotovelos batendo no chão enquanto ela se move, sendo esse um som de presságio informando que a entidade está por perto. Mas talvez uma das mais famosas, que é até que consideravelmente conhecida aqui no ocidente, é a lenda da Kuchisaki Onna, também conhecida como a lenda da mulher da boca cortada. Essa lenda já foi acreditada como tendo sua origem durante o período Edo do Japão entre os séculos 17 e 19, porém pelas fontes que temos é possível que essa seja uma lenda mais recente, provavelmente tendo surgido durante a década de 70 em publicações de revistas e jornais da época, como da então Shukan Asahi e da Shukan Shincho, por exemplo. Duas revistas semanais que são acreditadas como sendo uma das primeiras a propagarem a história da Kuchisaki Onna. A lenda fala sobre uma mulher que teve sua boca cortada de orelha a orelha durante sua vida. Existem versões diferentes com relação à motivação disso, como a de que isso teria sido resultado de um procedimento médico falho, ou até mesmo por conta da mulher em questão ser uma esposa adúltera de um samurai que teria feito isso como uma forma de punição. Depois disso ela passou a agir como um espírito vingativo, caminhando pelas ruas do Japão com uma tesoura e tampando seu rosto com uma máscara. Caso te encontre, ela perguntará se você acha ela bonita. Respondendo que não, ela irá te cortar com a tesoura. E respondendo que sim, ela irá tirar a máscara revelando seu rosto cortado e perguntando de novo se mesmo assim você ainda acha ela bonita. Se a resposta for que não, ela vai te cortar ao meio, e se responder que sim, ela cortará sua boca para que fique igual a ela. Tecnicamente não existe uma maneira de se dar bem caso você encontre ela, pelo que você pode perceber. Hoje em dia a Kuchisaki Onna é também muito associada como um exemplar de yokai, sendo esse o termo usado para se referir a monstros, espíritos e demônios do folclore japonês. E é uma criatura muitas vezes referenciada em histórias como em mangás e até mesmo jogos.
Nesse contexto, Akamanta é uma das lendas que também se encaixa como uma das mais populares do folclore japonês, embora seja uma das menos conhecidas no ocidente. Apesar de não ser tão difundido aqui, é uma lenda que pode trazer uma certa familiaridade por compartilhar de grandes semelhanças com a clássica lenda da loira do banheiro, que você provavelmente conhece. A lenda fala sobre um espírito mascarado que aparece em banheiros, sendo suas aparições geralmente mais ligadas a banheiros de escolas. E o nome Akamanto, que pode ser traduzido para manto vermelho, é justamente por conta da vestimenta ao qual a entidade usa, sendo um longo manto carmesim que cobre completamente o seu corpo. Muito embora existam variações da lenda, por exemplo, sendo ela chamada de Aoi Manto, ou Manto Azul, que seria uma outra versão da lenda em que ao invés de vermelho, seu manto seria da cor azul. E como você pode concluir, a semelhança dessa entidade com a loira do banheiro é notável a partir da ideia de que ambos são seres que têm suas aparições em banheiros. Se acredita que a origem de sua lenda tenha surgido em meados dos anos 30, por meio de boatos que circulavam principalmente em escolas primárias do Japão. A história diz que a Akamanta é uma entidade que surge do lado de fora da cabine dos banheiros, perguntando se a pessoa que está lá prefere o papel azul ou papel vermelho. Assim como a maioria, se não todas as lendas, independente da resposta, o destino da pessoa será infeliz de qualquer jeito. Sendo que escolhendo o vermelho, a pessoa será brutalmente cortada, com sua pele esfolada permanecendo pendurada nas costas como se ela estivesse vestindo um manto vermelho. E escolhendo o azul, o sangue da pessoa é totalmente drenado, fazendo com que ela morra e seu rosto fique azulado. Porém, existem variações quanto aos métodos dessa entidade. Uma teoria que também é levada em conta com relação à história de Akamanto é a ideia de que sua origem possa ter surgido a partir de um obscuro serial killer que existiu no Japão durante a época em que a lenda começou a surgir, o que é uma interpretação consideravelmente válida, por mais sombria que seja. Aliás, eu acho que essa interpretação torna a história de Akamanto ainda mais assustadora do que ela realmente é. Apesar de ser uma lenda antiga, Akamanta se mantém até hoje como uma história de grande popularidade, mesmo que posteriormente outras histórias semelhantes tenham surgido, como por exemplo uma lenda chamada Toire no Hanako-san, que compartilha de alguma semelhança com a lenda de Akamanto. E de fato essa é uma lenda bem interessante, e sabendo disso, é de se imaginar que um conceito como esse aplicado em um jogo de terror pode proporcionar uma experiência igualmente interessante, e pode-se dizer que até mais do que se espera. A experiência do jogo começa com a protagonista em frente a uma escola abandonada. Na história, controlamos uma garota que é forçada a entrar no lugar por duas outras estudantes, aparentemente em razão de ciúmes, pela mesma ter chegado perto de um outro garoto da escola. O background dessas personagens não tem muita relevância na experiência do jogo, pois servem unicamente como uma forma de introduzir o jogador na lenda de Akamanto. O fato dessa ser uma escola abandonada dificulta a entrada no lugar que obviamente se encontra com a porta da frente fechada, mas sem demorar muito encontramos uma outra porta que por algum motivo não está fechada. Então é pra lá que vamos. Entrando no lugar, a atmosfera se torna densa e opressiva, revelando um dos maiores charmes de sua experiência, que é a ambientação. Akamanto é um jogo que se destaca muito por trazer uma ambientação que imerge completamente o jogador no conceito do horror japonês. Muito disso pela composição dos cenários que dispõem em grande parte dos famosos corredores japoneses, que trazem uma ambientação marcante por ostentarem de um aspecto sujo e desgastado, passando a ideia de um cenário que veio de fato de uma lenda urbana. Um jogo sempre vai me chamar a atenção caso ele proporcione uma boa ambientação. E em Akamanto, esse é um elemento que com certeza se destaca. Explorando um pouco o lugar, fica claro que essa escola é um edifício muito grande, o que proporciona algum desafio ao jogador em coletar itens e encontrar uma maneira de fugir, que agora é o seu principal objetivo. A gameplay de Akamanto fornece um conceito no gênero de escape room que particularmente eu admiro em jogos de terror, sendo inclusive semelhante à gameplay de Stay Out of the House em muitos sentidos, coisa que podemos perceber até mesmo no isqueiro que ambos os personagens carregam. Quando se adentra na experiência de jogos como esse, sempre perdura aquela expectativa angustiante de não saber como o monstro é ou de onde ele virá. E apesar disso, essa é uma das partes mais interessantes do jogo, pois é onde mora o verdadeiro terror de sentir que está sendo observado, mas não saber de onde. Só que por mais que você queira evitar, em algum momento ele vai acabar te encontrando. A criatura alta e coberta por um manto vermelho se revelando ao jogador agora mostra o real perigo daqui. A presença da criatura causa muita ansiedade, uma vez que a perseguição anda junto de uma música bem desconfortável que toca de fundo, que só fica pior com o grito do bicho que acontece anterior a isso. Apesar disso, o jogador pode ter uma dica a partir da tela que fica vermelha com alguns textos aparecendo na tela, indicando que a criatura está por perto.
Só que Akamanto não é o único perigo aqui. Andando por entre os corredores, você pode acabar se deparando com uma máscara estranha que aparece aleatoriamente. Essa máscara é um tipo de ajudante do Akamanto, uma vez que, caso aviste o jogador, ela servirá como os olhos da criatura, fazendo com que então ela saiba onde você está. Só que ela emite uma luz que pode ser vista de longe, então também pode ser evitada caso o jogador se atente a isso. Uma das melhores opções que você tem caso a criatura te encontre é se esconder pelos dutos que fornecem alguma segurança. Porém, só até certo ponto, já que mesmo aqui você não está completamente seguro, uma vez que uma centopeia gigante fica vagando por entre os dutos. Apesar de ser bem bizarro, esse, entre outros elementos, servem para sustentar a ideia da escola ser um lugar realmente amaldiçoado, como se com o passar do tempo o lugar acabasse servindo como moradia de criaturas e yokais. Isso é uma coisa que também se prova como verdade mais à frente no jogo, quando encontramos o espírito de uma garota perdida chamada Nagisa, o qual pede alguma comida por estar há muito tempo com fome. Esse é um aspecto interessante que serve bem para compor uma atmosfera mais folclórica e lendária para o lugar, como se você de fato estivesse em uma lenda. O objetivo do jogador depende do final que ele escolhe, e no enredo do jogo existem dois finais possíveis na história. O primeiro deles consiste obviamente em fugir da escola, e para fazer isso é necessário que o jogador colete várias partes falsas de um corpo que estão espalhadas pela escola, que no fim irão montar o corpo de um manequim de biologia. E ao terminar de juntar todas as partes, esse corpo vai ganhar vida e te entregará uma corda que será o que você vai usar para fugir pela parte de cima do prédio. Depois disso, a garota saiu correndo, se questionando se o que ela viu era real ou se era apenas alucinação. Tentando fazer sentido aos eventos que passou, ela liga a TV e o noticiário lhe informa sobre acontecimentos estranhos dos últimos dias. Entre alguns corpos encontrados, uma jovem de 16 anos teve seu corpo brutalmente violentado e cortado aparentemente com uma faca, sendo que a polícia local acredita ser um trabalho de um serial killer da região, ao qual está sendo chamado de O Esfaqueador. Uma maneira incorreta de se referir ao assassino, pois, ao contrário das outras pessoas, sabemos quem foi o real responsável por trás desses assassinatos. Esse é o que podemos considerar como sendo o final ruim, uma vez que aqui o espírito de Akamanto continuará existindo e fazendo suas vítimas sem parar. Mas existe uma forma de contornar isso caso escolha fazer o outro final. É interessante observar que esse jogo tem uma versão própria com relação ao mito de Akamanto. Conforme avançamos pelo game, existe uma história paralela que é contada através de algumas gravações que expõem um acontecimento envolvendo um aluno chamado Atsushi que estava sendo vítima de bullying por um outro garoto chamado Kobayashi. Porém, pelo fato desse Kobayashi ser filho do diretor da escola, o Atsushi estava sendo desacreditado sobre isso pelo conselheiro da escola, um homem chamado Nakajima. Além de sofrer na escola, esse Atsushi também sofria em casa com seu pai que basicamente o odiava, pois segundo ele, Atsushi lembrava muito sua mãe, ao qual ele também odiava. Em razão de sofrer tanto e ser desacreditado, Atsushi decide então tirar sua própria vida. E mais tarde, na última fita, é mostrado então que Nakajima, o conselheiro que não acreditou no garoto, após entrar no banheiro, escuta uma voz do lado de fora perguntando se ele prefere papel vermelho ou azul. Não levando isso muito a sério, ele simplesmente escolhe o papel azul, e abrindo a porta ele descobre que quem lhe fez a pergunta foi Atsushi, só que agora na forma de Akamanto. Ou seja, nessa versão foi esse garoto que se tornou a entidade do Akamanto, após viver uma vida perturbada, tendo seu espírito aprisionado nesse corpo para sempre. E além do jogo abraçar essa versão, aqui no segundo final é possível libertar a alma desse garoto matando o Akamanto, pondo assim também o fim a toda uma série de assassinatos. Para fazer esse final é necessário coletar todos os papéis de cores diferentes que existem lá e levá-los até um santuário, onde então será desbloqueada uma espada chamada Kusanagi no Tsurugi. Essa não é uma espada inventada, já que na verdade a Kusanagi no Tsurugi é uma espada lendária que é tida historicamente como uma das 3 relíquias imperiais do Japão. Embora não tenha sido criada com o propósito de matar demônios, aqui ela te fornece essa opção. E é então que, após encontrar o Akamanto novamente, você põe um fim a essa história matando a criatura definitivamente. Esse é considerado o final bom do jogo, e seu desfecho leva à ideia de que, tendo matado a entidade do Akamanto, você teria libertado a alma do garoto que a possuía. Porém, mais tarde na história, a garota teria decidido voltar até lá para ver se aquilo que aconteceu foi real. Mas chegando na escola, o corpo do Akamanto já não estava mais lá, o que acaba tornando o final do jogo aberto a uma interpretação própria, uma vez que não fica claro se aquilo foi tudo uma alucinação da personagem ou se Akamanto ainda existe.
desfecho do jogo em ambos os finais optam por uma explicação em texto que, particularmente, eu acho uma forma meio chata de terminar, mas é um padrão que geralmente se segue em alguns jogos da Tilazart. Apesar disso, o jogo tem uma leitura muito interessante sobre a lenda do Akamanto e fornece uma experiência incrível no modelo que funciona muito bem. Algo que se destaca nos jogos dessa empresa que certamente é uma pérola no que diz respeito aos jogos de terror indie. Lendas são um tema que é muito pouco abordado em jogos de terror, mas com a experiência de Akamanto fica nítido o quão assustador e bizarro pode ser um conceito como esse, ainda mais quando ele é bem aplicado como vemos nesse jogo. Sendo esse um vídeo falando sobre lendas, é interessante lembrar que esse é um tema tão interessante que também está presente em jogos. E eu, aliás, já fiz 2 vídeos comentando sobre algumas lendas clássicas e bizarras nos jogos que eu recomendo bastante que assista caso tenha curiosidade. Bem, enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, pois com certeza isso vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.